Olá, turma. Vamos fazer a revisão agora de matemática. Então, aqui a primeira questão diz qual fração representa a parte pintada do quadrado abaixo. Então, a gente tem aqui esse quadrado e aqui estão as alternativas, né? Então, a fração que representa esse quadrado. Nós temos aqui que a fração é composta pelo numerador e o denominador. O numerador indica a quantidade de partes utilizadas, ou seja, que as partes que foram pintadas. Então a gente tem 1, 2, 3, 4. Então 4 partes pintadas. No denominador você tem que lembrar que a gente coloca todas as partes que foram divididas, né? No caso a gente coloca o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então 8 partes. E aí a gente tem aqui a representação da parte pintada do quadrado. 4 oitavos. Então, a alternativa correta, letra B. 4 oitavos. A segunda questão. Se Ana tem 12 ovos e vai usar 3 quartos deles para fazer um bolo, então quantos ovos ela vai usar? Então vamos raciocinar. Existem 12 ovos e vai ser usado 3 quartos desses ovos. Então como é que a gente vai encontrar 3 quartos de um número? Vai encontrar o valor, né, correspondente a 3 quartos, ou a quantidade de ovos corresponde a 3 quartos. A gente deve lembrar que o numerador indica, ou que o denominador indica quantas partes foram divididas. E o numerador, quantas partes foram utilizadas. Então, se tem 12 ovos e o denominador indica que foram divididos esses 12 ovos em 4 partes. Então, a gente vai primeiro fazer a divisão. 12 dividido para 4. 12 dividido para 4, o número que multiplica 4 dá 12, é 3. Dá 12, sobra 0. Então, nós já sabemos que foi dividido em 12, esses 12 ovos em 3 partes iguais. Então, depois de dividir isso, vai pegar o resultado da divisão e multiplicar pelo numerador, ficando 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, a resposta é que 3 quartos de 12 ovos são 9 ovos. Então, logo, Ana vai utilizar 9 ovos para fazer o bolo. Vamos para a terceira questão. Qual é a fração do número misto 2 inteiros e 3 quintos? Aqui nós temos as alternativas. Para descobrir, né, a fração, né, de um número misto, você tem que lembrar que a gente vai pegar aqui o número misto, 2 inteiros, 3 quintos. E lembrar da regrazinha que a gente multiplica o inteiro pelo denominador e o resultado a gente soma com o numerador.
certo? Então vamos colocar aqui a fração. Então, isso para encontrar o valor do numerador, certo? Que o denominador a gente repete, não vai ser modificado. Então eu vou logo colocar aqui o valor do denominador vai ser 5. Aí 2 vezes 5, 10. E 3 vezes 10, ou 3 mais 10, 13. Pronto, e aí a gente encontrou a fração, né, desse número misto. Então, lembrando, a gente multiplica pelo denominador o número inteiro e em seguida soma o resultado com o numerador. 3 vezes 5, 10, mais 3, 13. Então, nós temos 13 quintos, que está aqui na letra A. Vamos para a quarta questão. A quarta questão diz: marque a alternativa em que as frações são equivalentes. Então aqui a gente tem a letra A, e para saber se essas duas frações são equivalentes, a gente tem que multiplicar o numerador de uma fração com o denominador da outra e vice-versa. E aí a gente, após a multiplicação, a gente deve observar os resultados. Se os resultados das duas multiplicações forem iguais, indica que as frações são equivalentes. Então aqui a gente tem 4 vezes 24, né? Então vou fazer aqui a cotinha. 4 vezes 24, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, com mais 1, 9, 96. Agora 8 vezes 12, ou 12 vezes 8. 2 vezes 8, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8, com mais 1, 9, 96. Então a gente tem aqui, ó, os resultados foram iguais. Logo, a alternativa correta é a letra A. Não precisa, no caso, você ter que observar as outras. Como a questão pediu para encontrar qual alternativa contém as frações equivalentes, e logo aqui na primeira que a gente foi verificar, a gente já encontrou, então não precisa verificar as outras porque as outras não são equivalentes, né? Só para confirmar aqui nessa letra B, para que vocês vejam. Então 2 vezes 13, né? O dobro de 13 é 26, certo? E 3 vezes 12, né? 3 vezes 2 é 6. E 3 vezes 1, 3. Então, 26 é diferente de 36. Então, os resultados dessas multiplicações são diferentes. Logo, as frações aqui não são equivalentes. Da mesma forma, será as outras quando multiplicar. Não vai dar os resultados iguais, certo? Vamos para a quinta questão. Em um passeio, Paulo gastou 2/10 de 50 reais. Quanto Paulo gastou? Então, novamente, a gente vai encontrar quanto o valor de uma fração, né? Correspondente a um número. Então, 2/10 de 50 reais. Você tem que lembrar que o numerador indica quantas partes foram usadas e o denominador quantas partes foram divididas. Então, a gente tem 50 reais e foi dividido em 10 partes e usada 2 partes, certo?
Você pode fazer aqui a continha. A gente vai saber aqui, dividir aqui 50 em 10 partes. Então 50 dividido por 10 é 5, né? Que 5 vezes 10 dá 50. E o resultado a gente tem que multiplicar pelo numerador, né? Então 5 vezes 2 vai dar 10. No caso, 10 reais. E 10 reais a gente tem aqui, ó, na letra C. Então, no caso aí, Paulo gastou no passeio, né, dos 50 reais, 10 reais, que corresponde a 2 décimos de 50 reais.